TVC Esporte de volta, obrigada pela audiência, você que nos acompanha também pela TV Alegro, pela RBC AM 1270 e pela RBC FM 90,1. Você que gosta de assistir a gente pelo YouTube, pelo Facebook, nossas redes sociais estão à sua disposição. Não deixe de acompanhar a TV Brasil Central e a Agência Brasil Central, onde quer que você esteja, tá bom? E agora a gente volta para falar do Vila Nova. Hoje o Adalberto deu entrevista por lá e falou da atual situação do time, olha só. Eu acho que já vivi vários momentos nessa situação, até muito mais complicada, e consegui reverter em alguns clubes que eu passei. E você também, eu creio que pelo campeonato, você nunca, no campeonato inteiro, você mantém uma regularidade, né? Aqui e acolá você consegue dar uma baixada, né? Mas assim, o campeonato ele está afunilando. E eu sei que é muito difícil, né? A gente, nesses 3 jogos aí, conquistamos 1 ponto. O que nós queríamos eram os 9 pontos, não veio esses 9 pontos, né? Só vieram 1. E acho que a cobrança existe, nós se cobramos, né? Principalmente depois do jogo, que isso não poderia acontecer. Realmente a gente deu uma baixada na guarda, mas eu acho que se... com muito trabalho e com muita humildade, voltar àquela essência que foi naquele jogo, principalmente no jogo do Ferroviário. E a gente tá preparado para isso. E assim como eu falei mais uma vez, conversamos, né, principalmente ontem, entre nós, que teríamos que mudar a nossa atitude dentro de campo. E para isso acontecer, teríamos que ser no dia a dia, com muito trabalho. Aí, ó, retornos no Tigrão para essa partida contra o Imperatriz fora de casa. Importante a gente estar recuperando ali essa zaga titular do Vila? Thaís, olhando aqui assim, gente, impossível imaginar que o Vila Nova não ganhe os 3 pontos do Imperatriz. Imperatriz, em 15 jogos, ele perdeu 14. Nossa. Empatou 1 com o Remo em casa. Significa que ele tem 1 ponto. O Imperatriz levou 48 gols, marcou só 8. Tem um déficit de 40 gols. Então, como é que a gente pode imaginar outra coisa que não uma vitória do Vila Nova? E tem mais uma, o Vila pode se classificar matematicamente se ganhar o jogo. E o Manaus, que vai jogar em Recife contra o Santa Cruz, não ganhar. E se o Ferroviário do Ceará, que vai jogar em Belém contra o Paysandu, que precisa ganhar para manter a 4ª colocação, também o Ferroviário não ganhando, o Vila ganhando, classifica-se matematicamente para a 2ª fase, faltando 2 jogos. O que o Vila precisa é vencer, né, Evandro? Sim. Tirar das costas aí esse peso de 3 jogos sem vitórias. Você vê ali que o Adalberto já falou que isso é muito ruim, que eles não haviam planejado, mas que tem que conversar dentro do grupo para poder superar isso rapidamente. A Thaís falou sobre a volta dele, que é importante, mas o Bolívar tem também, por outro lado, alguns desfalques, né? Tem o Mário Henrique, que recebeu o 3º cartão, tem o Pablo... Celcinho. Tem o Celcinho. Celcinho, para o lugar do Celcinho, tem o Lennon, que era o titular. Para o lugar do Mário Henrique, ele tem o Formiga, que começou a competição como titular. E para o lugar do Pablo, ele tem o Pedro Bambu. Exatamente. Acho que são desfalques tão pesados para o Vila. Eu também acredito que não, mas... O efeito é menor que as ausências do Adalberto e do Donato. Ah, sim, com certeza. E vamos ver como é que vai ser a postura do Bolívar com relação ao goleiro, né? Aquela polêmica de se joga o Marcão, se joga o Clérison. Esquece, agora vai jogar o Marcão. Agora não sai mais não. Joga quem ele quiser, como ele disse. Agora que ele falou que ele é o treinador, bateu na mesa. E outra coisa, o cara chegou sem ritmo, ele chegou, botou no time, é evidente que ele não vai tirar. Mas eu acredito que aí é um problema, porque se o Vila começar a sofrer muitos gols e o Marcão a falhar, eu não acredito que o Bolívar vai jogar nas costas dele a responsabilidade de um fracasso do Vila num campeonato em que ele já estava virtualmente classificado. Então... ou então passar para a próxima fase e ser desclassificado logo de cara. Eu não acredito que o Bolívar vai colocar nas costas isso, sendo que tem lá um goleiro que já vinha jogando e vinha jogando bem.
Então esse é o problema para mim que ele tem que resolver nos próximos dias. E o Adalberto foi bem claro, como capitão da equipe, é muito importante a posição dele. Ele fez falta no Vila Nova como titular e como capitão e líder da equipe. Ele falou um negócio muito certo. Em 3 jogos nós demos muito mole. Nós temos conversado entre nós e longe do técnico para que a gente assuma a responsabilidade que nós tivemos em pelo menos 3 dos nossos jogos para o Vila voltar a vencer. Foi muito importante como capitão e líder, isso é importante demais para mexer com o grupo, para levar mais a coisa a sério. Ele foi bem claro agora na sua entrevista, eu prestei bem atenção, disse que nós demos mole em alguns jogos e conversamos muito sobre isso. Isso é importante para a recuperação do Vila Nova. Não ganhar do Imperatriz é impossível também. Né? É o Vila que rescindiu hoje com o volante Derli, né, que fez apenas 4 jogos pela equipe, foi contratado na época por ser destaque no Jaraguá, e falou que vai pensar em novos reforços só depois que ficar decidida essa classificação. Né, já que na série nem deveria ter vindo, né? Acho que foi alguma coisa que... Contratação errada. Uma aposta Acontece que não deu também. certo. Exatamente. E na Série C, o prazo é até o dia 2 de dezembro para registro de novas contratações. Esse é o problema, porque o Vila não tem hoje um caixa que favorece a muitas contratações, como erra, quando no caso do Derli é uma moeda que você joga fora, né, uma chance desperdiçada, então tem que acertar na maioria das vezes. Com um prazo tão curto, né, tão próximo, e pensando em só contratar após uma classificação, quanto mais tempo demorar para o Vila se classificar, mais a diretoria vai demorar para contratar. Talvez nem dê tempo hábil para que isso aconteça. Faltam só 14 dias, porque o mês de novembro é 30 dias, hoje dia 18 com 12, 30 com mais 2, são 12 dias apenas para contratar. Mas eu contratar acho, por contratar é difícil, né? Mas acho que vale a pena o investimento. Chegar Vale a uma pena. Série B, além do objetivo, melhora o caixa do time o ano que Exato. vem. Estou dizendo pelo prazo. Fazer qualquer tipo de sacrifício para dar ao Bolívar aquelas peças que ele acha que são importantes para botar esse time na Série B. Eu acredito que já tem uma listagem, alguns objetivos. O Bolívar é muito rodado, o Vila Nova tem muita gente experiente na diretoria. Eu acredito que esses reforços já estejam encaminhados. Essa é uma notícia aí que o Moacir estaria voltando, né? Moacir, que saiu aqui do Vila, foi para o Atlético, do Atlético ele desceu, né, para a Série B de novo, e agora parece que está pegando um degrau mais que a Série C, mais para baixo. Mas ele tem uma identificação muito boa com o Vila Nova, é um cara absolutamente profissional, e se vier será um grande reforço, que ele joga tanto na ala direita quanto de volante. Aliás, a passagem dele no Vila Nova foi muito mais brilhante que no próprio Atlético. Sim. E por falar em Atlético, o Atlético Clube Goianiense apresentou hoje mais 2 reforços. Um deles é o meia Richelli, que falou sobre o tempo que ele está parado sem atuar. Cara, sobre esse processo aí, eu já estou acho que 20 ou 25 dias treinando aqui no Atlético, né? Então, a questão física aqui, a gente trabalha bem aqui, né? Então, eu acho que essa parte física já tá bem encaminhada, já estou bem adiantado, né, na verdade, nessa parte. O clube tem me dado todo o respaldo, todo o trabalho que eu preciso ser feito, eles têm feito comigo, às vezes tem que trabalhar em 2 períodos, eu venho aqui e faço um trabalho a mais para acelerar esse processo o mais rápido possível. Então, agora só depende dessas regularizações, essas coisas todas aí para poder estar apto mesmo a jogar. Richelli, gente, acredito que ele ele começou muito bem no Goiás, muito bem. Eu lembro, acompanhava de próximo, nessa época eu estava na imprensa esportiva, e eu me lembro que a gente falava que o Richelli ia ser volante de seleção brasileira, pelo começo dele no Goiás. Depois foi para o esporte, teve umas boas participações, acabou não demonstrando tudo aquilo que nós esperávamos, é normal, às vezes o jogador começa muito bem, outras vezes começa muito mal e acaba mais para frente jogando bem, mas sempre foi um jogador importante e o grande problema é esse, é a questão física, um jogador que jogou muito pouco nos últimos 3 anos, está parado aí já há alguns meses, então a gente já está na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro? Já vamos para Já vamos para a 22ª. Então a gente tem aí 16 rodadas só. Ele precisa estar bem fisicamente logo para ajudar o Atlético nessa competição. Está trabalhando e eu espero que isso aconteça. É novo, tem tudo para estar bem fisicamente logo, mas se demorar muito, não vai ajudar muito o Atlético. Ele saiu daqui com 20 anos de idade, menino, né? Ele tem 29 anos agora.
significa dizer que ele ficou uns 8 anos lá no Sport, que ele passou um tempo também no Inter. Ele teve um problema sério de tornozelo, que o impediu de jogar, teve um problema com o time do Sport. Ele tem uma ação na justiça que ele pede muito dinheiro lá para cima do Sport, mas algo em torno de 20 milhões, sei lá, mais ou menos isso, alegando uma série de coisas que ele não recebeu, imagem de TV, não sei quantos meses de salário atrasado e tudo mais. Há uma confusão jurídica entre ele e o Sport, né? Mas ele veio para o Atlético e só essa questão física. Se tiver bem do tornozelo, o futebol ele sabe jogar como poucos e certamente brigará por uma condição de titular no Atlético. E na abertura da fala dele, ele disse que já tem 25 dias que ele está treinando, de manhã e à tarde, na equipe do Atlético. Então, a condição física dele pode ser, embora esteja desde março sem jogar, mas pelo menos no que tange ao Atlético, ele passou nos exames médicos, está faltando apenas a questão da documentação, e ele pode ter a condição física de servir ao Atlético. Está faltando apenas o registro. Quero mandar um abraço para a Eliana, aqui no Alto da Glória, mandou um zap aqui agora, está nos assistindo lá. Um abraço, Eliana, amiga da nossa família, lá de Mariana, Minas Gerais. Tá certo. Ó, e o Atlético também apresentou o polivalente Pereira. Ele foi contratado para jogar de volante, mas já atuou como zagueiro, como lateral, e ele falou sobre o que levou ele a aceitar a proposta do Atlético Goianiense. O convite chegou através da diretoria do Atlético. Eu estava focado no Figueirense, na Série B, e quando esse convite chegou, não tinha como recusar, né? Pela estrutura que o Atlético pelo campeonato que disputa, que é uma Série A. E foi uma proposta boa, mesmo o Figueirense, eu tendo 100 jogos, tudo, não tinha como eu recusar uma proposta dessa de um grande clube, que é o Atlético Goianiense. 23 anos, cria do Figueira, primeiro clube que ele atua fora de Santa Catarina. O Atlético faz bem esse trabalho. O Adson é um garimpeiro de jogador de bola. Ele traz alguns aí que de repente, cara, aparece, o Janderson é um, tem o Everton, Felipe, que ainda não deslanchou no time do Atlético, mas tem outros exemplos de jogadores, esses meninos aí, João Vitor, Dudu, todos, ele foi buscar, chegaram aqui desconhecidos e tomaram conta do time do Atlético. Pode ser esse, o Pereira mais um, né, mais um investimento do time do Atlético. O Atlético também contratou hoje o então ex-cruzeiro Robertson, um atacante de 31 anos, foi praticamente fechadas as contratações aí para o Atlético Goianiense, que tem até sexta-feira para registrar, né? Robertson jogou já essa Série B, né? A Série B pelo projeto. Jogou. Um jogador já é um tio, né? 31, hein, Daniel? Já não é mais um menino aqui da Thaís. É um jogador experiente. Eu estou olhando aqui, antes de falar do atacante, eu achei interessante uma coisa que o Pereira falou, né? Falou que ele foi motivado pelo um clube que está na Série A, pelo um grande clube como o Atlético. Um jogador que estava no Figueirense. Eu estou olhando aqui, em 1995, o Figueirense foi campeão da Mercosul, torneio extremamente importante do futebol sul-americano. Você vê como que as coisas mudam rápido, porque hoje, para o Pereira, o Atlético é um clube mais importante do que o Figueirense. E no cenário do futebol brasileiro, isso aconteceu de 10, 15 anos para cá. Então, isso é muito importante da gente ver mais um clube aqui em Goiás. O Goiás sempre foi um clube que esteve ali na Série A, que esteve entre os grandes. A gente vê mais um clube da Série A sendo respeitado por essa nova geração de 20, 25 anos, como um grande clube do futebol brasileiro, que é o Atlético. Esse futebol de Santa Catarina, ele teve um ano que eles tinham 4 na Série A. Avaí, Figueirense, Criciúma e Chapecoense. 4 na Série A. Hoje não tem nenhum, né? Como que é o nome do ex-presidente da Federação Catarinense? É Delfim, né? O cara é uma faca também dentro da CBF, né? Gente, ó, uma rápida paradinha agora, a gente volta já já. Intervalinho rápido.